E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Hoje é falar sobre o antissemitismo dentro do aspecto do livro Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt, dando a sequência, né? Aí, ó, falar do antissemitismo. Então, não foi nada fácil fazer uma síntese do antissemitismo, porque é um assunto extenso, né? E, assim, difícil de explicar. Mas eu consegui, mesmo com essa dificuldade toda, eu consegui sintetizar e está aqui na minha mão. E eu vou começar a falar do antissemitismo, de como ele funcionou, de como ele começou, de como se desenvolveu o processo, como eu tinha falado no vídeo anterior. Né? O que é o antissemitismo? O puro e simples ódio aos judeus. Para Hannah Arendt, é um sistema fechado de pensamento. É uma ideologia leiga. Aquela ideologia como se não tivesse uma sustentação, uma estruturação. É você pensar do marxismo sem o materialismo dialético. É isso daí. E também o que mais dizer sobre o antissemitismo? Ele é um ódio da aristocracia às massas judias, sobretudo as mais pobres. É também um reacionarismo de todo o obscurantismo dos judeus acerca da percepção que eles tinham deles mesmos. Disseminação hegemônica de toda e qualquer tipo de hostilidade aos judeus. É um ciclo inumano e impessoal de eventos. A politização de judeus e o ódio a toda a cultura ou herança judaica de uma maneira, vamos dizer, para adequar o antissemitismo moderno. Quem são os judeus? Os judeus, para Hannah Arendt, são os refugiados, gente desprovida de qualquer tipo de raízes de intensidade inaudita. Para os antissemitas, eles eram os autores ocultos do mal. E os judeus, na realidade, é aquele filho de uma mulher judia, né? E que faça parte que é considerado um integrante da tribo de Judá. Para Sartre, os judeus era alguém que os outros consideravam e definiam como tal. Para Nietzsche, os judeus eram o único povo não nacional da Europa. E para Tocqueville, os judeus eram os parasitas do Estado. Como que o antissemitismo começou? Como processo, ele durou muito tempo, foi mais de 100 anos de lenta e gradual penetração. Ele começa ali desde que ele é datado desde o Império, a expansão do Império Romano até a Idade Média. E depois ele vai vir a voltar do final do século XVIII. O antissemitismo é como se, vamos dizer, fosse uma bola de ar que você vai enchendo, 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 porque ali era necessário uma sucessão de eventos para que o antissemitismo fosse inflando cada vez mais. A Hannah Arendt, ela vai dar 4 estágios iniciais ali para o antissemitismo. O primeiro estágio, ela fala que começa quando os banqueiros judeus financiam monarquistas absolutistas. No segundo estágio, ela vai falar que após a Revolução Francesa, há uma alta necessidade de grandes capitais. E nisso, os banqueiros eram especialistas, estavam ali com uma relação intrincada, e a partir disso que se deu a organização das coletividades judaicas. O terceiro estágio é a indiferença das burguesias locais, o que facilitava para os judeus a relação deles com os banqueiros. E com isso, a sua relação entre serviço prestado e corrupção. Pós Primeira Guerra, que vai se situar o quarto estágio, os judeus já estão completamente destituídos, tanto da questão dos bancos, quanto até mesmo dos seus direitos individuais. E são um objeto de ódio de todas as classes. Quais foram os motivos que desencadearam
o antissemitismo? Foi uma sucessão de eventos. A dispersão judaica, o obscurantismo que eles tinham a respeito da sua natureza de ser especial, seus próprios preconceitos, superstições e fanatismos, escândalos financeiros, dos equívocos da emancipação, porque pelos serviços dos judeus prestados ao Estado, isso daí trouxe para eles um benefício deles se tornarem uma classe super privilegiada, à revelia de toda a massa judia mais pobre, que ficou sempre marginalizada, controlada, segregada, oprimida pela a classe judia mais rica. Os Rothschilds são um exemplo claro disso, que eles deram um golpe na verba da educação que iria para a classe judia mais pobre. Escândalos financeiros, os momentos de profunda crise econômica, a escassez de emprego, a falência da companhia do Panamá, que demitiu mais de 500 mil franceses, e toda essa situação arregimentou um ódio e aquela continuação de inflar um antissemitismo. E tudo isso gerou ali um ambiente de grande desconfiança dos judeus, o que ainda vai estourar no caso Dreyfus, que é um escândalo antissemita no mundo, que é onde que o Alfred Dreyfus, um oficial judeu francês, ele é acusado de espionagem. E nessa acusação, eles criam ali um embuste jurídico para estigmatizar um judeu como um traidor. Depois, ao período do escândalo de Panamá, e nesse ambiente aí de desconfiança muito grande dos judeus. O escândalo do Panamá, ele foi um maior escândalo da época de corrupção feito por judeus, né? E esses judeus, o principal ali acaba se suicidando, há prisões ali. Esse escândalo do Panamá vai tornar o jornal de Drummond um dos menos expressivos, aos de maior tiragem, porque esse jornal detinha a lista ali dos envolvidos no escândalo do Panamá, e numa estratégia de crescimento eles foram divulgando os nomes dos políticos a conta-gota e cresceram com isso. E nesse mesmo período, Marcel Proust foi questionado pela sua homossexualidade. Ali havia todo um ambiente de pegar qualquer hábito ruim da pessoa e transformar aquilo em crime ou vício, e a partir disso estigmatizar ainda mais os judeus. O desenrolar do caso Dreyfus, que é um escândalo que tem altos e baixos, é uma guerra de revisões, há problemas demais no processo, foi um erro judiciário também, e nesse fato de ser um embuste, ele vai ali causar ali reações, e nessa reação o primeiro congresso sionista. Eles vão se tratar da questão do Dreyfus e do crescimento do antissemitismo numa ação mesmo de contra-resposta ao antissemitismo. O único brasileiro que se pronuncia no caso Dreyfus é o Rui Barbosa, mas isso eu só estou trazendo de informação aqui porque não tem no livro. O único brasileiro que a Hannah Arendt cita é o Afrânio de Melo Franco, que a gente vai falar no imperialismo. O jesuíta Pierre Louvain, ele que vai denunciar os protocolos dos sábios de Sião, que foi uma invencionice, uma fraude que eles criaram para pavimentar todas as teses conspiracionistas de reação a uma certa organização de um governo mundial dos judeus. Os Rothschilds foram os primeiros a serem atingidos por esse estigma, e eles ali foram vítimas até das suas próprias doutrinas, até dos seus próprios hábitos. Eles, mesmo dando golpe na educação dos mais pobres, eles ainda fizeram parte de uma elite aristocrática antissemita. Os Rothschilds são os judeus mais ricos do mundo e os que estavam ali espalhados. Eles eram os banqueiros da época. Quando eu falei com o meu irmão que estuda vinho, ele
foi me falar dos vinhos dos Rothschilds. Eles são ricaços, têm negócios, uma família, tem história aí para dar e vender. E é que eles massacravam a massa judia mais pobre, né? Então, assim, pobre não tem vez mesmo, nem no caso dos judeus, né? O que foi ali, logo, além de impedir para que uma parte da emancipação que foi dada aos judeus ricos, foi impedidas as massas judias, inclusive na questão da educação. A aristocracia prússia foi a primeira a manifestar e organizar argumentação política antissemita. E o antissemitismo austro-húngaro foi o mais agudo. A França não chegou aos limites da eliminação do outro. E a Alemanha, todo mundo já sabe. Tem que deixar registrado que havia ali um menosprezo absoluto pelas massas judias mais pobres. Isso era uma questão unânime de todas as aristocracias, independente de nação, seja a germânica, a áustria, a húngara, ou a italiana e até mesmo a francesa, que é a principal delas. Não posso deixar de falar de outras questões que também pavimentaram as teorias conspiracionistas antissemitas. E um caso emblemático foi o Benjamin Disraeli, que foi o judeu inglês mais importante da história. E ele escreveu livros e nesses romances ele trouxe para si tudo aquilo que eu falei daquele obscurantismo judeu, de que eles tinham uma natureza especial, interior, que a raça primorosa era a dos judeus, que a aristocracia da natureza dava aos judeus a grandeza de raça da redenção, de raça escolhida, e ele, no centro de tudo isso, no centro de todo o seu proselitismo, se achava um homem escolhido, da raça escolhida. Disraeli fomentou o antissemitismo e vai ser palco de toda a publicidade nazista. É com a obra de Disraeli que Hitler vai trabalhar a sua comunicação. Quando se trata da questão dos partidos, há ali uma divisão, porque aparece um antissemitismo, ele não é só exclusividade da direita, ele vai aparecer ali também na esquerda, mas a esquerda ela não vai extrapolar esses limites aí de eliminação. Uma outra ala também não antissemita da esquerda vai se preocupar com as questões mais domésticas e também, de uma certa forma, vai acolher os judeus e vai lutar contra o antissemitismo, principalmente se manifestando a favor do caso Dreyfus. Já os partidos de direita, não. Eles queriam criar um Estado acima do Estado-nação, para ali eles romperem toda essa proteção aos judeus, que os judeus estavam diretamente ligados ao Estado, e com isso ter ali um monopólio da força e dos instrumentos de violência, e partir para cima da eliminação, que seria o que Hannah Arendt fala ali que é a solução final. Só os partidos de direita na época era que se ocuparam da destruição de outros povos, porque eles já estavam ali com os pressupostos do imperialismo. E todo aquele obscurantismo nazista nasceu das obras de Disraeli com uma reação, com uma contraposição. Porque Disraeli que já tinha trazido ali a questão da aristocracia da raça. Com o declínio definitivo dos Estados-nação, essas forças ali que queriam avançar com a destruição dos judeus, conseguem avançar e instalam ali um Estado policialesco e patrulhador. E eles manobram as ralés, né? É elas que vai gerar toda a violência aos judeus, aos assaltos, às agressões nas ruas e a toda aquela criação daquele ambiente de hostilidade absoluta aos judeus. Porque, se falando no antissemitismo, depois do caso Dreyfus, ele ainda vai continuar durante 3 anos. E só em 1914 que há um declínio temporário do antissemitismo.
e a partir disso a gente só tem imperialismo para poder falar e que é alvo do próximo vídeo. Então é isso, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu consegui aí sintetizar o antissemitismo da Hannah Arendt. Com esse vídeo eu consegui falar o que é antissemitismo, como ele aconteceu, de onde teve o seu processo. Falei de alguns lugares aqui que teve um antissemitismo, ele foi na Áustria, na Alemanha, uma parte na Itália, não nessa exacerbação, e na França também não de um regime eliminatório. Consegui falar também como, por que ele aconteceu, de como que desencadeou o antissemitismo no mundo e as situações que aconteceram para que gerasse todo esse ambiente de ódio aos judeus. Então, o antissemitismo, como eu falo, ele não foi uma coisa simples, ele foi um acontecimento que se deu em função de acumulação de coisas, de processos que foram se atenuando e um antissemitismo como ódio, e quando se dá a questão das massas, como ele foi inflando. Foi uma glória eu ter conseguido esse vídeo, graças a Deus eu consegui sintetizar. Não tinha como fazer um vídeo sobre antissemitismo dentro do aspecto do totalitarismo da Hannah Arendt e ficar um vídeo curto. Mas a informação aí é essa. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje e o desafio foi bom e eu gostei demais. E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Não sei se vai ser exatamente sobre o imperialismo, porque eu tenho muita coisa para fazer, mas o imperialismo vai vir nesse mesmo modelo aí, eu conseguindo trazer uma coisa assim mais sintética. Dá um like aí no vídeo para ajudar o canal, para que o canal seja recomendado a outras pessoas. Mostre o vídeo, o canal a um amigo seu que você acha que vai se interessar pelo assunto, né? E me ajude aí a fazer esse canal crescer. Até mais, Brasil!